Olá, gente, tudo bem? Então, no segundo vídeo da aula de hoje, nós vamos falar sobre reostato. Eu perguntei no final do outro vídeo se vocês sabiam o que era um reostato. Se vocês têm um chuveiro em casa que tem aquela opção verão ou inverno, vocês têm um reostato em casa, tá bom? Que é a resistência do chuveiro. Por quê? Resistores, né, com resistência elétrica variável ou ajustável são reostatos. E é o caso da resistência do chuveiro. O que acontece? Nós temos aqui, então, representado em símbolo, nós temos a resistência e um cursor. Esse cursor, ele é ajustável, nós podemos conectar ele aqui, conectar aqui, e de acordo com cada local que ele é conectado, ele oferece uma resistência, tá bom? Um valor de resistência, então uma resistência variável. Pode usar esse símbolo ou esse daqui, tá bom? Então, o cursor permite variar o comprimento desse resistor para controlar, então, a intensidade de corrente elétrica ou da tensão de circuito. Vocês lembram que pela segunda lei de Ohm, o que ela falava? A segunda lei de Ohm. Que a resistência vai ser igual um ρ, né, de resistividade, multiplicado por um L, que é comprimento, vezes, aliás, dividido, né, por A, que é a área da seção transversal, né? Então, o que acontece? Se nós mudarmos esse comprimento da resistência, nós vamos estar mudando também o valor da resistência, tá bom? Então, essa é a ideia de um reostato. Então, vamos para um exemplo, né? Aqui, primeiro, nós temos, então, um circuito que tem uma tensão aqui, uma corrente elétrica passando e nós temos aqui a resistência. E aqui o nosso cursor variável. Se nós colocarmos aqui em A, o cursor, ele vai oferecer, então, né, ele vai nos proporcionar o valor total da resistência, o cursor C aqui no ponto A. Agora, se nós colocarmos o cursor aqui no ponto B, aí o valor da nossa resistência vai ser quase nulo, porque a corrente elétrica ela vai praticamente pular aqui o resistor inteiro, tá bom? E agora vamos dar um exemplo do chuveiro, né, que é o reostato que nós temos em casa. A tensão, né, que chega até a nossa casa, ela é constante, né? A DDP é constante. Por exemplo, aqui em Posse é 220 volts, tá bom? Então, a tensão vai ser sempre constante. O que nós temos que ajustar, então? A resistência. Então, quanto menor a resistência, maior vai ser a potência dissipada, ou seja, mais quente nós conseguimos deixar a água. Então, o que nós temos dentro do nosso chuveiro é essa resistência aqui, com um cursor, que ele pode ser ligado em A ou em B, a depender se ele está no verão ou no inverno, tá bom? Então, vamos entender como que funciona. Vou chegar mais perto aqui do exemplo. Quando nós colocamos o nosso chuveiro no verão, ou seja, né, nós queremos uma água morna aí, ele precisa de uma potência menor. Por quê? Para dissipar menos energia, né? Lembra que a resistência, ela não acumula energia, então toda a potência que vai entrar vai ser dissipada. Então, se nós queremos uma água não muito quente, a potência tem que ser menor. Só comparando aqui, ó, quando nós queremos água quente no inverno, a potência já é 6.600. Isso no exemplo, né? E aqui a nossa potência, então, no verão, para água morna, é 4.400 watts. A tensão vai ser sempre constante, que é a tensão que chega na nossa casa, 220 volts, certo? E aí, com a equação que nós aprendemos no vídeo anterior, deixa eu chegar aqui mais perto, nós temos que potência vai ser igual a tensão ao quadrado, dividido pela resistência. Então, nós temos aqui substituindo potência 4.400 watts, é igual a 220 volts ao quadrado sobre a resistência no verão, tá bom? Esse Vzinho é de verão. Então, se nós fizermos as contas, nós vamos ver que essa resistência aqui, ela é de 11 ohm, tá bom? No verão. E agora, comparando no inverno, que nós queremos a água mais quente, nós precisamos de uma potência maior. Como que nós conseguimos uma potência maior? Diminuindo a resistência, né? Então, vamos fazer a conta aqui para ver qual seria o valor dessa resistência. Aqui, a mesma equação, né, daqui. Então, 6.000 watts é igual a 220 volts ao quadrado dividido pela resistência no inverno,
Então, a resistência no inverno seria de 7,3 ohm. Então, notem aqui, ó, que uma resistência menor nos oferece uma potência maior, porque ele é inversamente proporcional aqui, né? E uma resistência maior nos oferece uma potência maior. Então, gente, o que acontece, ó? Uma resistência maior, ela tem um comprimento maior, né? E uma resistência menor, ela tem um comprimento menor. Então, vamos voltar aqui ao nosso exemplo. Nós temos aqui o cursor para uma resistência maior. Então, o chuveiro no verão, ele precisa de um comprimento de resistência maior, né? Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Então, quando o chuveiro está ligado aqui em B, no ponto B, ele está no verão. Então, aqui eu vou até colocar, ó, verão. E quando ele está no inverno, a resistência tem que ser menor. Então, aqui ele está no inverno, tá bom? Então, esse é o exemplo. E já já nós voltamos com mais assunto.